Fala, galera ligada em mais um Resenha Bros. Tô aqui com o Brunão pra gente comentar sobre mais uma semana de assuntos, de notícias da Nintendo. Como é que você tá, Brunão? Salve, legião nintendista. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, né? Porque conversar com o Brunão é sempre uma honra. Aposto que vocês estão também honrados aí em casa só de escutar essa voz aveludada do Brunão. E aí, Brunão, o que a gente tem de notícia pra essa semana, hein? Bom, o primeiro tópico que a gente queria comentar hoje é uma entrevista que um canal de podcast chamado Kiwi Talks fez com um game designer que trabalhou na Retro Studios, que é o estúdio que desenvolveu, entre vários títulos, mas principalmente a trilogia Metroid Prime e alguns jogos de Donkey Kong, né, o Donkey Kong Country Returns. Então, foi uma entrevista bem legal dele para esse canal de podcast, onde ele comenta como que foi todo o processo, desde quando a Nintendo aproximou deles para fazer a parceria para o desenvolvimento do jogo, até entra até em detalhes assim, de como era a metodologia de trabalho deles, que era um time muito pequeno, então... Umas curiosidades também. Como a gente está se aproximando aí do lançamento de Metroid Dread, o tema Metroid é recorrente aqui nos episódios recentes. Uhum. Então achamos legal incluir esse tópico. E também o outro tópico principal aqui, né, são os 20 anos do Nintendo GameCube, que a gente teve o prazer de possuir esse console e jogar bastante. Exatamente. Tem muito assunto pra gente falar. Vamos falar também da atualização do Switch, que trouxe a possibilidade de você escutar, jogar o Switch escutando num fone Bluetooth. Também tem rumores sobre jogos de Nintendo 64 chegando no Nintendo Switch Online. Então tem muita coisa pra gente falar. Bora começar então falando dessa entrevista, Brunão, com o Mike Wickham, esse diretor aí de arte, de design de games, que era, né, diretor de arte da Retro Studios quando foram criados aí Metroid Prime 1, 2, 3 e o Trilogy e o Donkey Kong Country Returns. Bom, acho que você já deu uma introduçãozinha, mas é importante a gente só colocar assim para quem não lembra que essa Retro Studios era uma empresa, eles até contam no início do podcast, que era uma empresa que ainda não tinha desenvolvido um jogo, mas estava fazendo alguns protótipos. Então eles fizeram um protótipo de um jogo de first person shooter e que isso chamou a atenção da Nintendo. A Nintendo viu esse protótipo e achou que seria interessante fazer um jogo de Metroid em cima dele. E aí contratou a empresa para fazer esse jogo como um desafio. E acho que é interessante, só um contexto também, colocar que essa empresa acabou fazendo esses jogos de Metroid e Donkey Kong Country Returns. Então ela meio que, de certa forma, acabou substituindo a Rare, que a Rare era a empresa que também era bem parceira da Nintendo na época do Nintendo 64 e do Super NES, e a Rare que tinha desenvolvido os outros jogos de Donkey Kong Country. Então, a Nintendo achou uma outra parceira aí, e é uma empresa que, como você pode ver aí eles também fizeram outros jogos, que nem o Donkey Kong Country Tropical Freeze, Mario Kart 7 pro Nintendo 3DS. Então, são vários jogos muito bem recebidos, assim, né? Então... e atualmente é ela que está trabalhando no Metroid Prime 4. Exatamente. Aí, também contextualizando, né? A Nintendo começou a fazer o Metroid Prime 4 sem a Retro Studios. Aí ela achou, em certo momento, que não estava bom o resultado e achou melhor passar para a Retro Studios fazer, que foi ela que fez os outros 3 jogos, que também são muito famosos e aclamados. Então, o Mike, ele não trabalha mais na Retro Studios, mas ele trabalhou nessa época de desenvolvimento desses 3 Metroid Primes, da trilogia também, e do Donkey Kong Country Returns. Então, bom, Brunão, o que você quer começar falando sobre essa entrevista? Várias coisas interessantes, né? A Retro Studios é uma empresa de desenvolvimento de jogos de Austin, no Texas, nos Estados Unidos. Uhum. E na época do desenvolvimento do Metroid Prime, eles eram uma empresa muito pequena, e isso gerou uma grande desconfiança do público fiel da série Metroid, porque a princípio a Nintendo fez parceria com uma empresa desconhecida, e como que isso impactaria o resultado do jogo? Era muito incerto na época, né?
Então, o Mike Wickham diz que o time de desenvolvimento era formado só por 35 pessoas. Algumas curiosidades, né? Eles mantinham em uma parede do escritório um papel milimetrado gigante, onde tinha todo o mapa do jogo. E eles usavam esse papel para desenhar o fluxo do jogo. Quando você pega um determinado item, quais caminhos liberam, para poder verificar, né, se a ordem dos acontecimentos está coerente. Então eles faziam esse tipo de validação num papel. Ele comenta também sobre a engine do jogo, né, para de fato definir os eventos, né, as ações da interação da Samus com o ambiente, com os inimigos, né? Uhum. E ele comentou que é uma engine que ele considera avançada até hoje, por conta da facilidade que ela dava ao game designer de combinar vários eventos sem ter que explicitamente programar nada. Então, ele diz que quaisquer objetos conseguem se comunicar por mensagens e você consegue criar mecânicas complexas sem programar nada. E o exemplo que ele usa para isso é a mecânica quando você atira numa turret e você destrói ela com uma explosão. Então ele diz, você começa a atirar, aí quando chega o limite de damage que a turret aguenta, o módulo que controla essa turret é desligado. Aí em seguida ele invoca uma explosão, e nessa explosão ele consegue agrupar objetos que são os destroços em formato de esfera, e aí cada elemento desse recebe um vetor para direcionar os destroços para um lugar aleatório. É uma explosão com uma direção aleatória para cada pedaço de detrito, né? E aí adiciona os efeitos visuais. Então ele diz que esse tipo de facilidade que essa engine proporcionou é que possibilitou um time tão pequeno entregar um jogo complicado como foram os jogos da trilogia. E isso há muito tempo, né? Ele ele disse que era bem avançado para a época também, já esse tipo de engine. Uma coisa que acho que é interessante a gente pontuar aqui, logo no começo da entrevista é citado, é que o entrevistador pergunta para o Mike se era difícil trabalhar com a Nintendo, porque existia, claro, uma diferença cultural grande, né, entre americanos e japoneses, e essa empresa do Retro Studios, na época, era uma empresa muito pequena, e a Nintendo uma empresa gigantesca, né, com exigências muito grandes. E aí ele falou duas coisas bem interessantes, que ele falou assim, é diferente trabalhar com os japoneses e com a Nintendo em especial. Ele falou, tem gente que não entende, mas tem duas coisas que são importantes para você entender e conseguir trabalhar bem com eles. Aí ele pontuou que, primeiro, a Nintendo não elogia o seu trabalho quando o seu trabalho tá bom. Então eles faziam lá várias coisas e a Nintendo muitas vezes não falava nada, assim, eles mostravam, sabe, não tinha uma resposta, nem positiva nem negativa. E aí ele disse que aprendeu que né, claro, com a convivência de que quando eles não falam nada é porque tá bom, mas eles não elogiam porque é o esperado. eles têm uma exigência grande. E a outra coisa que achei bem interessante que ele falou é que ele falou que a Nintendo dava liberdade para eles criarem, né, para eles desenvolverem as ideias deles, mas que eles queriam que você, enquanto desenvolvedor, né, enquanto Retro Studios, explicasse, né, o porquê, né? Então, por exemplo, eles viam que você tinha criado alguma coisa no Metroid Prime e eles questionavam bastante o porquê daquilo tá ali, mas qual que é o sentido? Por que isso aqui, né? Como que isso interage e tal? E eles não questionavam porque eles não tinham gostado, eles questionavam porque eles queriam que você fizesse essas perguntas para você mesmo, para ver se realmente fazia sentido. Então era meio que uma forma de questionar se aquilo realmente fazia sentido naquele contexto. Então são duas peculiaridades assim, né, de trabalho, e que com certeza era um choque cultural ali, mas que o Mike disse que ele aprendeu, né, a lidar com isso. Então ele disse que ele não tem problema em trabalhar com os japoneses, porque ele entende que essas duas coisas são meio cultura deles ali, em especial da Nintendo também. Então não é que
não é porque eles não estão elogiando ou que eles estão fazendo muitas perguntas que eles não estão gostando do trabalho que está sendo feito. Eles só querem que você realmente explique, e essa questão do elogio não é muito a deles, assim. Outra coisa que eu achei bem interessante, que tem uma passagem na entrevista, é que o Mike, ele para dizer o quanto ele acha que o Miyamoto é um game designer fantástico. Não sei se você lembra dessa parte, não. Sim, sim. Ele conta o caso do Donkey Kong Country Returns. Você viu? Sim. Como que ele observava Ele ficou cerca de 20 minutos observando como que a poeira levantava quando o Donkey Kong batia numa parede, né? Aham. Uhum. E aí ele ficou encarando essa animação e o time da Retro ficou sem entender nada. O que ele tá há tanto tempo batendo o Donkey contra a parede, né? E isso antes do jogo ser lançado, né? Quando eu tava ali, a Nintendo fazendo aquelas visitas para ver como tá o desenvolvimento do jogo. Então ele ficou lá batendo, e o pessoal da Retro, né, tipo, ainda no que a gente fez de né? errado, né? Então, na verdade, o que ele queria era tentar trazer um elemento brincalhão ao Donkey Kong, porque ele era muito forte, muito poderoso, mas na opinião do Miyamoto estava faltando uma parte mais lúdica no personagem. E aí, olhando esse movimento da poeira, ele pensou em trazer esse toque brincalhão de introduzir um comando que você faz o Donkey Kong soprar. Isso, daí ele falou que foi muito esquisito, porque assim, tava toda a equipe olhando e o Miyamoto lá quieto fazendo aquele negócio durante 20 minutos. Aí de repente ele parou e falou: e se quando a gente apertasse esse botão aqui no controle, o Donkey Kong fizesse uma careta, assim, aquela careta de quando você vai assoprar, né? E assoprasse, isso fosse um elemento do jogo, né? Você sopra, sei lá, um balão, alguma coisa assim. E aí, a princípio, tipo, ninguém entendeu nada. Ele falou que ficou todo mundo assim, mas, tipo, por quê, né? A galera, assim, tipo, não tem nada a ver. Mas que depois ele foi pensando e falou isso que o Bruno comentou, que, assim, eles estavam fazendo um Donkey Kong até então no jogo, que era muito forte, era muito rápido, era super legal de você se movimentar e tal. Mas tava faltando um pouco desse lado do personagem, que é o lado mais brincalhão, assim, que o Donkey Kong sempre trouxe com ele. Ele tava muito sério no protótipo. Tava muito sério, tava faltando alguma coisa assim. E aí ele até comenta em outros momentos da entrevista também que o Miyamoto, ele sempre é muito bom com isso, em trazer alguns elementos, poucos assim, ele dá as ideias para fazer com que o personagem fique do jeito que ele deve ser, né, para trazer elementos da personalidade dele que são bem fortes. Então, muito curiosa essa passagem, assim, achei bem interessante. E mostra como o cara é detalhista também, né, Miyamoto? Sim, demais. O Mike disse que trabalhava pouco com o Miyamoto. O Miyamoto não interferia muito. Teve esse episódio, mas normalmente eram outros executivos da Nintendo que trabalhavam mais diretamente com o Mike, né, no desenvolvimento dos jogos. Sim. Mas você vê que uma passagem dele ali já deu para ter uma bela já rendeu uma história muito boa, né? Você vê como o cara realmente... Muito improvável, né? Muito improvável. Não, você vê como o cara é muito inteligente, né? Como é que ele pensa nisso tão rápido, assim, tem essa ideia e tal. E consegue fazer uma análise muito profunda, né? E, assim, ninguém tava entendendo onde que ele queria chegar, né? Não. Ainda voltando aos comentários sobre o Metroid Prime, o Mike disse que ainda nessa linha de ressaltar o nível de perfeição da Nintendo, ele disse que o que mais deu trabalho no desenvolvimento dos jogos foi reescrever os diálogos para atender as sugestões da Nintendo. Então ele estimou que entre 50% e 60% de todo o trabalho da trilogia inteira foi adequar os textos dos scans e da lore do jogo, do contexto, né, do jogo, ao padrão que a Nintendo queria. E ele comentou que isso principalmente aconteceu no Metroid Prime Trilogy também, porque aí os 3 jogos iam estar juntos, né? E eles queriam que ficasse bem harmônico, assim, né? Toda a conversa. Daí ele citou que eram 2 coisas, né? Ele tinha que fazer contexto entre os jogos em si, né? Então os jogos tinham que se conversar bem na questão dos diálogos, e também eles tinham que estar dentro do universo do Metroid, fazendo sentido também
dentro do universo Metroid, né? Enfim, também outra questão é que dá pra ter uma noção de quanto os caras se preocupam com cada detalhe do jogo. Outra coisa que achei interessante também durante a entrevista é que o Mike, ele foi muito bem sucedido, né, na Retro Studios. Deu pra ver que ele liderou várias vezes esses jogos, né, desenvolvimento e tal. Então ele era um cara bem conceituado ali dentro da Retro Studios. E aí perguntaram para ele um pouco sobre questões pessoais e tal. E aí ele falou que ele tem um background, que o pai dele era militar, né? Trabalhava no exército. E aí, por conta disso, ele acabou aprendendo vários conceitos de guerra, de estratégia, de sobrevivência. E ele usou esse conhecimento que ele tinha desde criança, que o pai dele passava para ele, como elementos para criar os jogos. Então, ele disse que, por exemplo, durante o desenvolvimento de Metroid Prime, né, ele ficava pensando assim, pô, se tiver um inimigo que vier embaixo d'água, né, como é que ele vai me deixar numa emboscada? Então, esses são elementos de táticas de guerra mesmo, que ele acabou aprendendo por conta do pai, e ele usava no desenvolvimento dos jogos, também na hora do combate e tal. Então, fazia sentido para ele, né? Outra coisa que ele falou que achei interessante também, Brunão, e aí você que entende mais essa parte de desenvolvimento no lado da tecnologia deve entender, é que eles fizeram o Metroid Prime 1, aí eles estavam fazendo 2, só que, cara, chegou uma hora que o negócio não tava dando certo, não tava indo pra frente, porque era muita pressão pro prazo, eles tinham muita coisa para fazer, as coisas não funcionavam, né? Tinha um problema de gestão ali que as coisas não estavam evoluindo a partir de certo ponto. Tipo, o jogo estava acontecendo, mas estava tendo muito estresse dentro da empresa, né? A galera achando que não ia dar certo e tal. E aí foi nesse momento que a Nintendo comprou a Retro Studios. E aí mudou os cabeças ali da gestão da empresa para tipo, dar uma repaginada na diretoria, para o pessoal conseguir ter um pouco mais de estímulo ali, mudar alguns métodos, e aí o jogo conseguiu desenvolver e acabar, porque ele falou que chegou um momento lá que ele achou percebeu, né, que o lançamento estava em risco, aí ela foi lá e bateu o martelo. Exatamente. E pelo visto, assim, não tem muita... não tem muito que lamentar, assim, foi uma boa aquisição, porque depois... Como eu falei para vocês, eles fizeram vários outros jogos e todos muito bem aclamados, né? Sim, sim. Vários jogos importantes também, né? Jogos Metroid, Mario Kart, de franquias importantes da Nintendo. Outra curiosidade do Mike é ele ter comentado que ele costumava fazer rascunhos bem simples, rudimentares, em poucos segundos, né? E repassar isso pro time de arte, né? Para eles criarem o desenho final, né? Então ele também se envolvia nessa etapa, além do game design, level design. Ele disse que ele tinha um problema, que no começo ele encarou um problema, que era assim, ele tinha uma ideia para um boss, por exemplo, o Quadraxus, né? Que é aquele boss bem icônico da série. Vamos supor, ele teve a ideia para o Quadraxus, aí ele ia lá e desenhava o que ele queria, passava um tempo desenhando, e aí passava para o time porque ele era o diretor, então ele passava a ideia para alguém fazer na prática. Só que ele percebeu que estava tendo problema, que ele começava a colocar muito da ideia dele no papel, e aí quando ele passava para um outro designer, aquele designer não criava muito em cima da ideia, só replicava, fazia ali o molde em 3D e tal. Ele falou que isso era ruim, porque ele, como diretor, ele não queria... Ele queria que cada um desse o seu toque pessoal no design dos bosses, né, dos chefes. Então, ele falou que começou para ele mesmo, ele falava assim, não, eu tenho que fazer, quando eu for passar um rascunho de um boss para alguém, eu tenho que fazer em 20 segundos. Aí ele pegava caneta, 20 segundos, fazia assim, um negócio bem rudimentar, e aí passava para alguém, porque assim... Ele não se preocupava muito com os detalhes, e quem tinha que se preocupar com os detalhes eram os próprios designers, que na verdade era o trabalho deles, era esse, né? Então, é bem interessante que ele demonstra, assim, além de muito conhecimento, né, muito talento, ele demonstra que ele tinha uma preocupação bem grande de liderança também, de como gerenciar a equipe, que a gente sabe que é muito importante em qualquer empresa, né, para o negócio funcionar. Não depende só de talento, né? Depende da relação entre as pessoas ali.
Teve uma coisa da hora também, Brunão, que a gente pode falar, que ele falou sobre os pilares que para você desenvolver um jogo. Você lembra dessa parte? Ele falou assim, para criar um jogo, quando a gente cria 2 pilares, e aí tudo do jogo tem que estar relacionado a esses 2 princípios, né? Ele chamou de pilar, mas são princípios. Sim. E no caso do Prime, ele diz que o princípio é a exploração, não é atirar. E ele comenta também que muitas vezes as empresas têm uma outra abordagem, que é tentar pegar elementos assim visuais e ver assim, eu gostei muito desse efeito que eu vi num filme do cinema e eu quero tentar trazer para o meu jogo. Então você tentar adequar o jogo a uma coisa externa para dar um efeito mais cosmético que não necessariamente tem a ver com os pilares do jogo, né? Então, no caso do Prime, é o contrário. É tudo construído ao redor do pilar de exploração. Então, no caso, o tiro, as armas, elas são feitas para ajudar a Samus na exploração, que é a ideia central do jogo. Exatamente, daí ele falou que é por isso que o jogo, que quando você segue esses princípios, o desenvolvimento do jogo flui mais naturalmente. Exato, ele fala isso. Né? Eu achei que outra coisa bem interessante também, acabei de lembrar essa que estava na entrevista, que ele fala sobre a importância da câmera ser muito bem feita no jogo. E ele falou que o Metroid, ele era um jogo 2D, né? E eles iam passar para o 3D pela primeira vez. E ele contou que no Metroid original 2D, você nunca perde a Samus de vista na tela, até por ser um jogo 2D platform. Mesmo quando ela entra naqueles caminhos bem pequenininhos, quando ela vira Morph Ball e tal, você nunca perde a Samus de vista. E aí essa era uma preocupação grande deles, quando fizeram o Metroid Prime, porque é um jogo 3D muito mais difícil de você sempre colocar o personagem em foco, né? Ele nunca desaparecer. Mesmo jogos do Mario, né, 3D Platform, você sempre acontece de ficar um bloco na frente, aí você tem que reposicionar a câmera. E segundo o Mike, isso é muito ruim, porque quando você, por exemplo, morre num jogo porque você não conseguiu enxergar o personagem, tinha alguma coisa na frente, porque a câmera estava mal posicionada, o jogador que está jogando, ele se sente frustrado, porque ele sente que foi uma morte meio injusta, né? Não foi porque ele não teve habilidade ali e tal, né, o conhecimento, foi porque ele não conseguiu ver. E aí fica muito frustrado. E que, pelo contrário, quando você morre, quando você tá com a câmera tudo posicionada e você morre por erro seu, é mais comum você falar, não, tudo bem, errei porque foi erro meu, bora continuar, não fica frustrado. E no caso do Prime é interessante porque a maior parte do tempo você tá em primeira pessoa, na visão da Samus, dentro do capacete dela, da Varia Suite. Mas a qualquer momento você pode, depois que você já obteve a Morph Ball, você pode transformar na Morph Ball e aí você muda para uma visão em terceira pessoa. Então isso que é muito interessante. E isso que é um desafio grande também, né? Porque mudar de primeira para terceira pessoa e nunca perder a Samus de vista é difícil de você fazer. Sim. E é bem interessante um exemplo disso no boss fight do Metroid Prime 2, que é o Quadraxis, que o Pedrão falou ainda agora, que é um ótimo exemplo assim, de como é um bom boss fight de Metroid, porque ele é um inimigo que é um robô corrompido, gigantesco, que ele tem 4 patas, e cada pata dessa tem uma turret que você pode desabilitar, e é uma luta que ela se divide em 3 etapas, né? Então, a primeira etapa, o objetivo é você destruir as juntas, que seriam como se fossem os joelhos dessas 4 patas dele, e você pode também usar a Morph Ball para desabilitar as turrets que te atacam enquanto você está tentando atirar no joelho dele. Então você fica, já nessa primeira fase da luta, você fica alternando entre combate normal e Morph Ball. Entre primeira e terceira pessoa, né? E também um dos golpes do Quadraxis é que ele gira em torno do próprio eixo como se fosse uma Beyblade, assim. E se você ficar muito próxima dele, ele te puxa e te dá um dano considerável. Então, para fugir desse golpe, o ideal é você, quando você vê que ele está começando a girar, você transforma em Morph Ball e se afasta para uma das paredes da arena. Então, o jogo te incentiva a fazer essas transições de
de Varial Suit normal para Morph Ball. E aí, depois que você desabilita as 4 pernas dele, aí você começa a lutar contra a cabeça dele, que é a fase 2. E aí também entra mais um elemento na luta, que é o Echovisor, que você consegue ver os transmissores que comunicam o corpo com essa cabeça. Então, na fase 2, você tem que destruir esses transmissores para desabilitar o escudo da cabeça. E aí, na fase 3, é a fase onde você consegue propriamente atacar a cabeça. A cabeça vai lentamente começar a girar em torno das pernas que você desabilitou. E aí, o que é muito criativo é que cada perna dessa tem uma trilha de Morph Ball para você usar aquela função magnética e escalar essa trilha. Então isso que é o legal do jogo, em uma luta só você usou múltiplas ferramentas de uma maneira bem criativa. Então um dos melhores boss fights da série. Voltando a esse assunto da câmera que a gente estava falando aí, o Mike Wickham, por outro lado, ele dá um exemplo de uma câmera ruim. Ele fala do jogo Shadow of the Colossus, que é um jogo que é aclamado pela crítica, mas que não vendeu tão bem. E aí ele explica que ele acha que um dos motivos é que é um jogo, esse Shadow of the Colossus é um jogo simples, né? Você é pequenininho e enfrenta inimigos, bosses gigantes, um em sequência do outro. É basicamente só isso o jogo, você vai enfrentando um atrás do outro, numa área aberta, assim você vai encontrando-os. Só que o problema é que, como você é pequenininho e o inimigo é gigante, a todo momento a câmera perde você como personagem principal de vista, e aí você precisa ficar reajustando, que é exatamente o que ele disse que no Metroid Prime não tem esse problema, que a câmera está sempre, sempre encontra a Samus, não precisa ficar ajustando a câmera o tempo inteiro. E aí ele disse que isso é cansativo e é frustrante, porque também acontece de você morrer sem entender por quê. E eu lembro que eu joguei esse jogo uma vez só, e eu não tinha percebido, mas realmente isso incomodava muito. Toda hora, cara, você começava a escalar, porque como os inimigos são gigantes, você começa a escalar a perna dele, assim, aí você sai de vista, né, de visão, não dá pra ver, daí tem que girar a câmera, daí você faz outra coisa, gira a câmera, gira. Então, fica cansativo e não é muito intuitivo, sabe? O jogo não fica tão bom. Então, muito interessante essa questão, porque é uma coisa que às vezes a gente nem percebe jogando o jogo de uma primeira vez. A gente às vezes sente que tem alguma coisa incomodando, não sabe o que é, né? Por não prestar atenção em todas essas questões de game design. Essa luta que eu falei do Quadraxis é um exemplo de que quando você entra em Morph Ball, a câmera foi muito bem trabalhada para você não ficar obstruído atrás de nada e talvez perder a luta por um motivo que você não tem culpa. Um outro comentário que ele fez sobre os pilares do Metroid, né? Que ele, pessoalmente, ele acharia muito legal se a Samus pudesse controlar a espaçonave dela contra o Ridley, no estilo Star Wars. Só que, por outro lado, isso não estava muito bem dentro do escopo da série, né? Sim, então, é um exemplo que ele usou para esse caso, né? Dos pilares. Exato, que o entrevistador ele pergunta, né, quando ele fala que você quer quando o Mike explica que é importante ficar sempre dentro desses pilares, mas ele explica que tem outras empresas que, como o Bruno disse, pegam algumas ideias de um filme, de um jogo, de um efeito visual que não tem nada a ver com o jogo em si e colocam só para colocar, só para ficar bonito, para chamar atenção. E aí o entrevistador perguntou para o Mike, mas você não se sente às vezes tentado a colocar né, não dá vontade de colocar alguma coisa assim? E o Mike falou, claro, o tempo inteiro, o tempo todo dá vontade de você ver alguma coisa e falar, nossa, isso ia ficar muito legal nesse jogo, só que não tem nada a ver com o gameplay do jogo, não tem uma justificativa por que colocar isso aqui. E aí que ele deu esse exemplo do Star Wars, que ele falou, putz, ia ficar muito legal se tivesse uma parte do jogo que fosse que nem essas cenas de Star Wars de perseguição de nave e tal, só que, cara, não posso colocar, não tem nada a ver com o jogo. Então ele falou que é um trabalho constante, assim, né, de você sempre muitas vezes dá vontade, mas não cabe no jogo, não faz sentido. Então é melhor não colocar. É uma coisa que eu já pensei também enquanto eu jogava. Por que eles não utilizam mais a espaçonave, né? De alguma maneira controlar ela, nem que fosse só para mudar de uma área para outra. Mas talvez por essa razão dos pilares eles deixam a espaçonave como
uma atuação mais em cutscenes e algumas cenas bem específicas, né? Você não ativamente dirige ela, né? Interessante esse tópico. Acho que para poder utilizar, por exemplo, a espaçonave num jogo de Metroid, no caso acho que Metroid Prime seria mais simples, ela teria que estar dentro de uma desses pilares aí, dessas justificativas, né? Então, teria que ser feito de um jeito que fizesse bastante sentido, porque colocar só porque quer colocar, né, não faz sentido. Mas aí é um desafio grande aí para quem, né, faz o design dos jogos, de conseguir, sei lá, pensar em algum modelo, enfim. No Metroid Prime 3, o Corruption do Wii, você consegue entrar e até usar a cabine da espaçonave com algumas ações de recarregar munição. Eu não me lembro exatamente, mas já foi um avanço. Você já consegue ver como é que é o interior da espaçonave. Então, sim, já foi um pouco diferente nesse caso. Uhum. Vamos ver se no Metroid Prime 4 acontece alguma coisa assim, Bruno. Quem sabe? Bom, Brunão, já que a gente tá falando também de Metroid Prime e tal, toda essa era, uma notícia que a gente não pode deixar de passar é que nessa semana o Nintendo GameCube completou 20 anos, ele que foi lançado em 2001. E aí, é claro, vem várias memórias nossas da época e tal, então eu e o Brunão queria aqui comentar um pouco sobre esse console. Nós dois tivemos, né, Brunão? Sim. E, enfim, eu queria perguntar para você primeiro, tipo, qual que é a sua experiência com esse console, com esse videogame, né? O que você lembra? Qual que era a sua idade, mais ou menos, quando você tinha? O que você jogou e tal? Vamos lá. É interessante porque eu tive o Nintendo 64. Geralmente eu não tinha muitos jogos, eu não comprava muitos jogos, eu acabava alugando naquela época que ainda assim, Blockbuster? Nesse tipo de loja, assim, alugava os jogos, né? Uhum. Ou jogava, fazia troca, né, com os amigos, às vezes eu tinha um jogo que eles não tinham e vice-versa, a gente trocava. Sim. Mas eu não lembro exatamente como que foi a primeira vez que eu joguei GameCube, mas eu suspeito que foi na casa de algum amigo meu. Provavelmente Smash Bros. Melee, talvez tenha sido o primeiro jogo. Uhum. Mas aí eu fiquei muito encantado. Na hora eu pensei, nossa, eu preciso desse console logo, entendeu? E acabou que foi bem engraçado, porque não demorou muito, eu ganhei um GameCube preto. O primeiro jogo que eu joguei foi o Smash Bros. Melee. Aí eu me lembro dessa ocasião, assim, quando era o meu GameCube, eu lembro, assim, da primeira vez que eu joguei, que eu entrei numa luta Smash normal contra a CPU, eu escolhi o Mario contra o Bowser na Arena Temple, que é aquela arena gigante do Melee, né? Sim. Só pra ver qual era, né, como é que era. Eu já tinha jogado, mas pra jogar mesmo, quando você tem o jogo, você explora mais do que quando você só chega na casa de um amigo e joga um pouco, né? Sim. Então essa é a parte que eu me lembro melhor, assim. E aí, bom, tive outros jogos, assim, que foram memoráveis desse console, né, que Metroid Prime, na verdade, eu não tive ele antes do Trilogy no Wii, eu peguei emprestado e ficou comigo anos. Então, assim, vou considerar que eu tive Prime, mas na verdade foi emprestado, sem prazo para devolver, mais ou menos. Mario Sunshine, um jogo também que eu adorei, joguei várias vezes. Smash Bros. Melee foi o primeiro jogo que eu tive no GameCube, que também não dá pra esquecer ele. Zelda Wind Waker foi sensacional pra mim. Outros dois jogos menos comentados, mas que eu acho muito bons, são o Paper Mario The Thousand Year Door, que é o segundo jogo da série Paper Mario. O primeiro foi no 64. E o outro jogo ainda mais obscuro, que é o 007 Nightfire. Esse então, eu não conheço. O Paper Mario eu peguei emprestado, também não tive Paper Mario do GameCube, mas o Nightfire eu tive. Nossa, era muito bom, porque você tinha a campaign single player, e é uma coisa que meio que, não sei se ainda estão fazendo jogos nesse estilo, mas você tinha as missões muito separadas, então de uma missão para outra mudava completamente o ambiente, as armas, os personagens estavam com você. E o multiplayer era muito legal. Você controlava uns drones, era uma coisa bem diferente pra época. Sim. Foi um jogo também que eu coloquei muitas horas. Era muito bom, né? Eu também, cara, eu lembro que, assim, o GameCube, eu não tive, assim, logo que lançou. Eu lembro que
quando eu vi a primeira vez, eu tava no shopping, assim, passeando com os meus pais, e aí eu passei na frente de uma loja de brinquedo e tinha lá, era o Mario Kart Double Dash, rodando num GameCube, assim, né, pra fazer propaganda, assim, com uma TV virada pra vitrine, pra quem passasse no corredor. E eu fiquei, nossa, tipo, nem sabia, né, que existia, era criança, não sabia que existia aquele videogame. Daí depois, sei lá, meus pais me deram de, não sei se aniversário, Natal, alguma coisa assim, e eu lembro muito de jogar Mario Kart Double Dash, Mario Sunshine. O Mario Kart era bom também, eu tive. Cara, uma coisa que eu lembro muito, tinha durante o GameCube, pra mim, se for comparar com os jogos, né, de outros consoles, os jogos de Mario Party eram muito bons de GameCube. Cada um ia inovando um pouco mais, eles iam ficando mais complexos. E pra mim são os melhores. Aí tem o 4, 5, 6 e 7, tive todos. Aí depois no Wii teve um ou outro bom, mas já começou a ficar mais ou menos. Esses do Switch também não acho tão bons assim. Mas essa pra mim foi a melhor era do Mario Party, assim. Mario Party eu só joguei no 64 e no GameCube, depois eu nunca mais joguei. De que depois também perdeu um pouco. Eles perderam um pouco o foco, fizeram algumas coisas meio estranhas. Mas acho que o último bom teve o primeiro do Wii ainda era bom. Depois acho que ficou meio mais ou menos. E hoje tá muito genérico, assim. Eles entregaram pra uma desenvolvedora, tipo, você vê que o jogo ficou meio genérico demais. Entendi. Assim. Mas, eu cara... tinha entre 8 e 9... Eu tinha de 8 a 9 anos quando eu ganhei GameCube. Eu também, provavelmente, por aí. 8, 9, daí quando a gente tinha uns 10 anos, né, Bruno? A gente se conheceu, a gente já trocava uma ideia sobre videogames. Sim. Nossa, mas agora... sempre foi assim. Um jogo que eu não posso deixar de comentar da era GameCube, que, assim, talvez, claro, nunca contei, mas talvez tenha sido o jogo que eu mais joguei na minha vida, é o Mario Power Tennis. Tipo, um jogo absurdo. Nossa, assim. Eu adorava, mas eu não tive esse jogo. Sim. Mas cara, é muito absurdo esse jogo. A gente jogou pra caramba, né, Brunão, junto esse jogo. Foi. Esse aí. Nossa, era muito bom. E é legal porque, assim, acho que tem algumas outras coisas que eu pensei, assim, em falar sobre o GameCube, mas sobre por que eu gostava muito desse console, né, e gosto muito ainda. Tipo, primeiro, assim, o controle do GameCube é um negócio, até hoje, né, um negócio sensacional, assim. Muito... Ainda mais considerando que antes você tinha o controle do 64, que era aquele controle com 3 handles, né? Sim, 3... E era muito polêmico. Era um controle muito ame ou odeie, sabe? Eu acho que, assim, a história do controle do GameCube tem várias coisas interessantes. Então, por exemplo, isso que você falou é importante. O primeiro controle que tinha um joystick tinha sido do Nintendo 64. Então era um negócio meio novo para a época. Eles acabaram montando esse design que era bem esquisito, na verdade. Continua sendo bem esquisito, do Nintendo 64. E que dava para você segurar o controle de mais de uma forma e tal. E aí eu acho que eles acabaram aprimorando bastante no Nintendo GameCube. Eles viram o que não tinha dado certo naquele controle. Eles fizeram um controle mais simples, porque não tinha só tem um jeito de você segurar, né? Não vários, que nem o Nintendo 64. E algumas coisas bem inovadoras. Inclusive, eu lembro que em algum vídeo eu estava assistindo, tem uma declaração de alguém que trabalhava na Nintendo na época, um desses mais importantes aí, não sei se Miyamoto e tal, falando que eles acreditavam que o controle do Nintendo GameCube ia ser um modelo de controle para todos os consoles, não só da Nintendo, para os próximos décadas, assim. Se você for ver, realmente, o formato do Nintendo GameCube tem algumas coisas nele que se mantiveram e se mantêm até hoje. Por exemplo, ele foi o primeiro controle a ter 2 analog sticks, 2 joysticks. Você tem o da esquerda, que normalmente é o que você usa para movimentar o personagem, e o da direita, que normalmente é a câmera. Eles transformaram, porque antes era o botão C, né, do Nintendo 64, que eram 4 botões, para cima, para baixo, direita e esquerda. Eles transformaram em mais um joystick. Isso todos os controles têm até hoje, da Xbox, PlayStation. E, por exemplo, também o L e o R, eles são botões que você consegue controlar a pressão dele. Então, se você aperta um pouquinho, ele como se diz, o console, ele entende que você está apertando. Ele é analógico, fraco, né? Ele analógico. Ele mede a liga pressão, ou desliga, né? Exatamente. E isso também é uma coisa que os controles, até de hoje em dia, PlayStation 5 tem, né? Então,
são algumas coisinhas que foram muito bem feitas. E o que você falou também, né, Brunão? O controle do GameCube é muito anatômico. É totalmente o contrário do Nintendo 64. Isso que é legal, como eles mudaram de uma geração para outra drasticamente. E ele é um controle que tem uma ergonomia muito boa também. Uma coisa que eu acho muito bom nele até hoje é o peso das alavancas. Porque se você comparar, por exemplo, com o Pro Controller do Switch, ele tem as alavancas mais leves e a do GameCube ela tem um peso mais legal, assim, ela é mais pesada. Eu prefiro. Para mim é o controle, acho que é o meu favorito de todos os tempos. Então, os controles, eu tinha 2 controles de GameCube e eu mantive eles comigo até hoje. Sim. E até se você olhar assim, muitos jogadores profissionais de Smash Bros, eles usam o controle de GameCube. Eles não usam o Pro Controller. Isso, então, assim, eu fico alternando entre um e outro, porque por um lado tem essa questão do peso dos analógicos que eu prefiro no GameCube, mas a C-Stick, né, o analógico da direita do GameCube, ele é bem pequeno, e a do Pro Controller é maior, então evita você dar um misinput lá e sair um tilt errado, né, no Smash, mas no geral eu fico indo e voltando de um para outro, porque não consigo me decidir. E isso mostra também como fez sucesso, né, o controle, porque até hoje você tem gente que usa. E não é só. E você usa por quê? Porque tem um adaptador que liga o controle de GameCube ao Switch. Sim. E isso existe por quê? Porque eles sabem que tem muita gente que ainda gosta do controle e que vai querer jogar. Então, é uma coisa bem significativa, né? Mostra. Sim, os controles originais, eles valem um bom dinheiro hoje em dia. Porque você tem os paralelos, que são imitações, né? Mas se você procurar um original do GameCube da época, bem cuidado, vale um bom dinheiro. Vale, porque o pessoal gosta. E tem uma outra coisa também sobre o controle, né? Que é se eu não me engano, foi no GameCube que introduziram o controle sem fio, que era o Wavebird, né? Verdade. Eu acho que no 64... Não, no 64 você lembra se tinha algum tipo de adaptador? Eu acho que não, né? Não, outra coisa também, agora que você falou de adaptador, eu lembrei. Não tinha, no Nintendo 64 não tinha ainda sem fio. Talvez tenham criado depois, né? Hoje em dia, sabe? Alguma coisa assim. Mas o Nintendo GameCube também tinha, que hoje a gente acha completamente normal, o Rumble embutido dentro dele. Nossa, é verdade. O controle de 64, eles criaram depois um adaptador que você encaixava embaixo dele para fazer o controle vibrar. Só que era bem pesado, bem incômodo. E aí a Nintendo já fez, quando fez o controle de GameCube, já fez com isso dentro dele. Depois virou padrão também. Todos os controles hoje tem, né? Xbox, PlayStation, de todas as gerações. E tem algumas outras peculiaridades legais do Nintendo GameCube, né? Acho que você, inclusive, tinha comentado, Brunão, que hoje é impensável isso, mas na época o GameCube era da mesma geração que o PlayStation 2 e ele era o console mais potente. E tinha o melhor hardware. Pelo menos em termos de CPU, era melhor do que o do PlayStation 2. E mesmo na experiência assim, de gráfico, você lê assim, os debates, muitos tópicos assim, de fóruns, as pessoas preferem os gráficos dos jogos do GameCube. Então, assim, sem querer entrar no debate de qual dos 3 daquela época era, de fato, o mais potente, porque eu li, por exemplo, o PS2 tem mais memória do que o GameCube, mas a CPU dele é pior e a GPU dele é pior também. Então, um ganha em uma coisa e o outro ganha na outra. Uhum. Mas não era igual aconteceu depois no caso do Wii, que o Wii manteve com Standard Definition, né, de 480i, e os outros consoles foram para o HD, né? 720p ou 1080p. Acho que o importante, de fato, claro, sempre gera muita discussão esse negócio. Não, qual que era mais forte e tal, qual que tinha um gráfico melhor. Mas o que eu quero dizer é que a estratégia da Nintendo naquela época era fazer o console mais potente possível. Acho que isso mudou totalmente a partir do Wii. A partir do Wii, o que eu acho muito legal do... estratégia. Sim. O que eu acho muito legal dessa época do GameCube é que ele era um console muito equilibrado em todos esses pontos.
Por mais que hoje em dia não seja a intenção da Nintendo trazer um hardware igual ou superior aos concorrentes, naquela época parecia que as coisas eram mais equilibradas. Porque hoje em dia você compra o console da Nintendo, você já sabe que você tá com menos gráfico do que os concorrentes. Você vai ganhar em outras coisas. Uhum. Naquela época ainda era... exatamente. Ainda não era dessa maneira que funcionava. E isso faz sentido também a gente olhando na história da Nintendo, porque o Nintendo 64 já tinha sido um console que não tinha feito tanto sucesso quanto o Super NES. E aí o GameCube fez menos sucesso ainda. E aí, se você comparar com o concorrente, ele perdeu de lavada, assim, porque o PlayStation 2 vendeu muito mais. Sim. Por diversos motivos. Daí, claro, tem outro tópico, que os jogos eram mais fáceis de piratear, o PlayStation ele também rodava como um DVD, então na época o DVD era um aparelho que todo mundo queria ter, e o PlayStation 2 era muitas vezes o DVD mais barato que existia. Então as pessoas compravam para jogar também, mas muitas vezes, às vezes só para ver filme e tal. E aí isso também explica o que aconteceu depois com a Nintendo, porque a Nintendo fez um console super potente, né, para rivalizar ali com o PlayStation naquela época, que tinha todas essas features que a gente falou, com vários jogos exclusivos muito bons, e ficou muito atrás da Sony no PlayStation. Então, quando eles foram fazer o Wii, eles falaram assim, peraí, talvez a gente tenha que mudar de estratégia. Vamos tentar, não vamos fazer o console mais forte, vamos tentar fazer um pouco mais barato, próximo, mais barato que os concorrentes, e que tenha outras coisas que chamam a atenção. E aí eles trouxeram negócio de movimento pro Wii, né, de controle diferente, tentaram vender como um console mais família e tal, e foi muito bom para a Nintendo, foi essencial. Se por um lado a gente lamenta, né, porque ela não faz mais esses hardwares que são top de linha, vamos dizer assim, né, para concorrer de fato em performance com os outros, por outro lado salvou a empresa, porque tanto que vendeu o Wii, né, a Nintendo estava indo por um caminho abaixo, assim, cada console que estava lançando estava vendendo menos. No caso do GameCube, o jogo mais vendido foi o Super Smash Bros. Melee, com um pouco mais de 7 milhões de unidades. É um número, como a gente até comentou em algum episódio anterior, né? A gente tem jogos aí que em um ano chegaram a quase 30 milhões de unidades. O Switch é um absurdo, né? Não dá nem pra comparar. Realmente, popularidade não era o forte desse console. Apesar de... E a minha, eu até fico com dó, assim, de pensar nisso, porque era um console muito bom. Muito bom. E era engraçado que as pessoas... Você talvez vai concordar comigo. As pessoas do meu convívio, provavelmente do seu também, todo mundo adorava o GameCube. Exato. Quem tinha, adorava. Eu acho que muita gente não tinha, essa que era a questão. Né? E daí não conhecia e tal. Porque o PlayStation ele era mais famoso mesmo na época. Sim. E teve também comigo na minha trajetória com o GameCube, teve a parte ruim também, porque eu tive 2 GameCube, né? O primeiro, ele era um GameCube preto, e eu me lembro muito bem, eu tinha alugado o Wario World, lá acho que era ano 2003, aproximadamente. E aí, enquanto eu tava jogando, do nada apareceu um erro, uma mensagem de erro assim na tela, dizendo, eu não vou lembrar exatamente a mensagem, mas era algo explicando que o console não estava conseguindo ler o disco do jogo. Aí eu reiniciava, aí continuava, depois de um tempo também acontecia o mesmo erro de novo. E era intermitente assim, daí em diante, qualquer jogo que eu estava jogando acontecia isso. Que estranho. Tava jogando um tempo, aí dava um defeito no leitor óptico lá do DVD, né? Aí eu lembro até que a gente levou em lugares que supostamente faziam reparo, mas ninguém conseguia reparar. Ninguém conseguia resolver o problema. Aí eu fiquei com o GameCube assim até alguém conseguir trazer um pra mim dos Estados Unidos. Putz, que droga. E aí conseguiram trazer pra mim um GameCube Platinum, que assim, eu já achava o design do GameCube muito legal. E o Platinum, então, que é o prata, né? Achei sensacional.
o GameCube, cara, tem um monte, eu vou lembrando, assim, tem várias curiosidades legais sobre esse console, né? A gente pode ficar falando um tempão aqui. Por exemplo, um negócio que eu achava muito legal, ele tem uma alça atrás dele. Eu lembro. Sim. Que é meio que para deixar, entre aspas, fácil portátil, de você levar, portátil. E interessante, isso era uma coisa meio bizarra, assim, pra época, meio esquisita, mas que funcionava, era legal. Outra coisa legal que... só que no Brasil que você não pode sair segurando ele na alça, senão vão te roubar na rua. Não dá, né? Enfim. Não dá. Mas por exemplo, na época eu ia pra Ubatuba, às vezes eu levava o GameCube, eu levava assim, né? Era mais fácil de carregar. Uma coisa que... Eu lembro que ele tinha vários acessórios legais também. Eu, particularmente, tinha 2. Eu tinha um que era uma tela de... Cara, não dá nem pra chamar aquilo nem de plasma, nem LCD, era uma qualidade horrível, mas era uma telinha que você encaixava em cima do console, então ele abria como se fosse um Game Boy, assim, Caramba, Game Boy que legal. Advance, assim. E embaixo eu tive uma que, essa tá instalada até hoje nele, que é uma... como se fosse uma placa embaixo dele, deixa ele um pouco mais alto, que você coloca fita de Game Boy Advance para você jogar Game Boy Advance com o Nintendo GameCube. Então, por exemplo, você conecta o GameCube na TV, usa o controle de GameCube e aí joga o jogo de Game Boy Advance. Que também era um negócio bem diferente, assim, pra época, mas muito legal. Era muito bacana. Mas, enfim, cara, esse console é demais, assim. Eu fico... também tava aqui questionando o Brunão, porque, assim, eu fico lembrando, pra mim, talvez... Eu fico na dúvida entre Nintendo 64 e GameCube, mas um desses dois talvez seja, assim, a maior coleção, assim, de vários jogos muito bons que a Nintendo fez, que eu mais gosto, assim. Por exemplo, se eu tivesse daqui até o final da vida que jogar uma coleção de uma coleção de jogos de um console só, eu acho que, pra mim, assim, talvez a melhor tenha sido ou a do Nintendo 64 ou do GameCube, porque, que nem eu falei, Mario Party, todos os jogos eu achei muito bons. O jogo do Mario Kart, cara, ele é bem diferente, mas eu gosto muito. Aí tem o Super Mario, que é o Sunshine, eu adorava esse jogo também. E até alguns jogos que o Bruno não citou o 007, mas eu tinha também uns outros jogos que não eram da Nintendo, não são tão famosos, mas que eram muito bons. Eu tinha o jogo do Shrek 2, cara, legal. É um jogo de plataforma 3D, que é meio linear, mas o jogo é muito bom. Ele, tipo, tem aquele humor do filme do Shrek, assim. E um jogo de quadribol também, que era tipo um jogo de futebol, mas quadribol, né, do Harry Potter. Outro do Star Wars, Bounty Hunter, que era um jogo de third-person shooter. Então, cara, a linha de jogos do GameCube era muito boa, muito boa. E eu acho que... Mais uma curiosidade aqui, né? O que eu lembrei, o GameCube aceitava conexão LAN ou internet por um acessório obscuro aí que você conectava embaixo dele. E ele tinha 8 títulos que usavam multiplayer pela internet ou LAN. 8 títulos. Também 2001, né? 2, sei lá. Um deles era o Mario Kart Double Dash. Devia ser bem inutilizável, né? Devia ser horrível com a internet da galera da época, mas... Nossa, se hoje em dia ainda é ruim, muitas vezes... Imagina em 2003 ali. Né? 2003. Muito bom. E, Brunão, qual que é o seu jogo favorito, hein, de GameCube? Não dá pra escolher um só. Não dá. Pergunta difícil, né? Ó, eu separei aqui um empate que, em primeiro empate lugar, técnico. pra mim seria Metroid Prime, Super Mario Sunshine, Super Smash Bros. Melee e Zelda Wind Waker. Seriam os meus 4 empatados em primeiro. Aí, em segundo, né? Agora mesmo, quando você falou os seus, eu me lembrei, né? Que eu tinha separado pro meu segundo lugar, inicialmente, o Paper Mario, né? The Thousand Year Door e o 007 Nightfire. Mas aí você falou, por exemplo, o Mario Power Tennis, muito sensacional. O Mario Kart Double Dash também poderia colocar. Interessante uma outra questão aí, já que a gente tá falando dos jogos, é que foi uma, entre aspas, coincidência, mas a geração de jogos do GameCube, de várias franquias que a Nintendo já tinha, foi uma geração que tentou inovar muito com os jogos. Então, por exemplo,
tem muita gente que olha torto, mas eu gosto dessa inovação que aconteceu no Mario Kart, que é o único Mario Kart que permite você jogar com 2 personagens. Aí tem o modo estratégico você pode trocar, de você trocar, de qual você vai escolher, porque cada um tem um item específico. O Super Mario Sunshine, ele também é bem diferente dos outros, porque tinha esse acessório do Flood, que você esguichava água, que pra mim é muito maneiro, tipo, uma das coisas mais legais, mas tem um monte de gente que acha meio estranho. O Zelda, que tinha passado do Majora's Mask, que foi pro Wind Waker, que é um jogo bem mais cartoon, bem mais colorido, né, não tão sombrio, então bem diferente. Então, parece que várias franquias a Nintendo fez uma coisa diferente, né, nessa faz sentido o que você tá falando. E aí acabou sendo controverso, para algumas pessoas não gostaram e tal, mas eu gosto quando fazem isso, porque normalmente você empurra a imaginação, né, e a criatividade para longe, né? Ao invés de ficar no senso comum, você tenta trazer alguma coisa diferente para a franquia, para a série. Eu acho difícil ser imparcial nesse tópico de comparar assim, o repertório de jogos entre os consoles, porque a gente não jogou exatamente a mesma quantidade de títulos nem durante o mesmo tempo. Não, claro, é muito subjetivo, mas... E tem em cada console. Eu tive mais jogo também, de GameCube, né, do que de 64, por exemplo. Sim. Mas isso implica que os jogos de GameCube são melhores que os de 64? Não necessariamente. Sim, Aqui, assim, eu separei também como um empate seria um empate aqui entre o 64, o GameCube e o Switch. Porque eu acho que os jogos, esses 3 consoles têm jogos que são muito marcantes. Sim. Em comparação aos jogos, no caso aqui que seria do Wii e do Wii U. Se eu for instantaneamente lembrar de toda a trajetória minha e com os consoles da Nintendo, eu vou lembrar de mais momentos com esses 3 consoles do que com o Wii e com o Wii U. Por exemplo, eu preferia Mario Sunshine do que Mario Galaxy. Sim. Entendeu? Sim, eu também. Mas é claro, é uma discussão totalmente subjetiva e sem fim. Assim, sim. É mais lúdica, né? Mais pra gente brincar, assim, pensar. Tem nostalgia também, né? Tipo, quando você jogou, qual era a época da sua vida e tal. Então, tem muita coisa que entra em consideração, mas eu quis trazer só porque, pra mim, pra deixar claro que pra mim era muito boa a coleção de jogos que tinha o GameCube. E é importante dizer isso porque acho que teve muita gente que não jogou GameCube. Então, na minha opinião, não era por falta de jogos bons. Muito pelo contrário, tinha muitos jogos excelentes. Talvez a gente se sinta meio injustiçado pela falta de sucesso, né, de vendas do GameCube e essas críticas. Talvez por a gente não concordar, a gente queira fazer essa comparação para situar o GameCube como uma das melhores coleções de jogos. Exato, não, exatamente. Eu pensei nisso muito por isso, porque para mim é um dos meus consoles favoritos. Sim, mesmo também acho. Não tendo feito tanto sucesso, então acho que é importante fazer justiça assim para ele. Eu acho que ele era um console muito prático também, porque assim, o controle tinha fio, então na geração seguinte você sempre era controle sem fio, mas você precisava de pilha, e sempre precisava achar pilha. Eu acho isso um saco, assim, sabe? Nossa, eu odeio pilha. Daí você não acha, daí não tá, quando você quer pegar pra jogar, você tá sem, sei lá, você tem que sair pra comprar. Tipo, às vezes é melhor você ter o fio, sabe? Só conecta o fio. Sim. Hoje em dia, tudo bem, já ficou bem mais prático, porque o seu controle você carrega de qualquer jeito, assim, uma tomada. Mas assim, ele era muito prático nesse sentido, ele não era muito grande. Tinha um design bom, aí tinha os CDzinhos também, era uma mídia que não ocupava muito espaço, assim, era legal, tal, era fácil de guardar. Isso, por outro lado, era um ponto polêmico, né, do console, que era uma mídia proprietária, era quem queria economizar um pouco aí, né, pegar umas falsificações e escolher outro console, né. É um dos motivos que fez com que a PlayStation fizesse tanto mais sucesso, não o único, claro. Mas pra gente que não ligava, claro, nunca pegou jogos falsificados assim, não tinha problema nenhum. Eu achava legal o CDzinho pequenininho. Era legal. Era diferente. Que nem eu falei pra você, também
ele era compacto, eu guardava todos numa pochetinha de CD pequenininho, era pequeno, era mó prático, assim, fácil de guardar. Eu achava ele muito prático, gostava muito disso. Controle era fácil era de segurar, tá, era confortável. Então, enfim, só tenho memórias muito boas do GameCube. Eu também. Essa semana chegaram 3 títulos bem aguardados, né, para o Switch. Dia 14 de setembro, que foi terça-feira, chegou Cruising Blast. Cruising é um jogo de corrida fantasioso que me lembra demais os arcades que eu jogava há muito tempo atrás. Sim, em arcade. Tinha Cruising mesmo, USA, né? E Cruising Exótica, que era muito engraçado. Eu nunca tive esses jogos da série Cruising para console, mas joguei bastante em arcade. É um jogo bem absurdo, assim. Eu dei uma olhada no trailer e tal, pra ver como que é. O gráfico é meio toscão, assim. Parece que eles tiraram do arcade e jogaram no Switch. Sim. Mas é meio de propósito, assim. Meio, sabe? O jogo é meio zoadão, assim. Meio absurdo. Então até que funciona. Daí tem umas coisas bem absurdas. É jogo de corrida zero realista, né? Bem arcade. Aí o carro dá umas piruetas no ar, assim, pula de 100 metros, assim, cai no Esse chão. jogo ele é menos realista que Mario Kart. É quase isso mesmo. Pode crer. E tem uns dinossauros no meio da pista que você tem que desviar, assim, tudo uns animais gigantescos. Um jogo bem absurdo. Pista do Rio de Janeiro. Tem, né? Tem umas coisas bem icônicas. Mas achei interessante, assim, quem gosta aqui desse tipo de estilo de jogo Racing Arcade, ele tá disponível já na eShop brasileira por R$199. E, enfim, deu uma curiosidade de pegar, mas, assim, por R$199 eu acho um jogo meio... Não sei se vale, assim. Eu não iria também, não. Se tiver uma promoção, ele tiver mais barato, talvez, assim. Sim, aí pode ser. Pela diversão, porque também é um jogo mais zoadão, assim, mas você dá umas risadas, né? Sim. E aí, depois, no dia 16 de setembro, chegou o Eastward, que é um indie game que a gente até comentou no episódio anterior, quando teve a Indie World, né? Uhum. Então, ele acabou de ser lançado, a IGN avaliou esse jogo com nota 8, então, uma boa nota, e ele tá custando R$125 na eShop brasileira. Eu lembro que eu tinha ficado bem curioso com esse jogo quando a gente viu a apresentação dele lá na Indie World. Ele tem um visual bem único, é aquele visual meio pixelado, mas bonito, Sim. assim, né? Bem trabalhado, assim, na iluminação e tal. E a IGN, ela avaliou o jogo com nota 8, mas eles falaram bastante durante o vídeo que a história é bem importante pro jogo e que eles não queriam falar muito da história para não dar spoiler. Então deve ser uma coisa bem importante, assim, a narrativa do jogo eles elogiaram bastante. E aí, por último, no dia 17 de setembro, lançamento do Ni no Kuni 2, que Ni no Kuni é um jogo com visuais do estúdio Ghibli. Uhum. Então, eu já vi um amigo meu jogando o primeiro Ni no Kuni no Xbox. Sim. 360. Então, parece mesmo um gráfico de animação japonesa mesmo. Achei bem bonito. Então, esse jogo chegou por R$160 na eShop brasileira. Exatamente. E, inclusive, agora com a chegada do 2, o 1 tá em promoção. Se vocês deram uma corrida lá na eShop, quando eu tinha visto, ainda tava por R$50 na eShop brasileira, se vocês não pegaram o primeiro. O Ni no Kuni, né, o 2, esse segundo, ele já tinha sido lançado no PlayStation 4, nas outras plataformas, e chegou agora pro Nintendo Switch. Uma coisa que chama muita atenção, é claro, além do gameplay, por ser um jogo do estúdio Ghibli, né? Que tem aí o design do estúdio Ghibli, que fez vários filmes famosos, que nem A Viagem de Chihiro e tal. Ele acaba tendo uma narrativa muito legal e os visuais que chamam bastante atenção. Então, se essas são coisas que você privilegia muito num jogo, ele vale bastante a pena. E ele sempre tá bem... Esses jogos do Ni no Kuni estão muito bem avaliados. Então, para quem curte bastante... Turn-Based RPG é um jogo bem icônico. Outra notícia bem legal dessa semana é que o Nintendo Switch teve um update e que permite que você agora conecte fones por Bluetooth. E também trouxe algumas outras novidades que a gente vai comentar aqui.
Então, primeiro sobre o Bluetooth. O Bluetooth já estava disponível no Switch, já era uma coisa que veio dele desde que você, né, comprou o seu Nintendo Switch, mas ele era utilizado apenas para conectar os controles, para você jogar os jogos. E só que estava lá dentro, então muita gente sempre perguntava, pô, será que não dá para conectar o fone de ouvido e tal? E era uma coisa que fazia falta, né? Porque o Switch é um console também portátil, então se você quer jogar um jogo, né? Você está num ambiente que você não quer fazer barulho, mas quer escutar o que você está jogando, né? Por exemplo, você está viajando no ônibus, no avião, ou está num lugar que, tipo a biblioteca, um lugar que você não quer fazer barulho. Hoje em dia, muita gente... Aula. Na aula. Por que não, né, Bruno? Eu já vi. Por que não você não jogar com um fone Bluetooth, que hoje é muito comum, né? Tem de várias marcas, vários preços. É uma coisa que se popularizou bastante nos últimos anos. E agora, tipo, sei lá, quase 5 anos depois do lançamento do Switch, a Nintendo fez um update para você poder usar, que é meio ridículo, porque assim, pô, podia ter feito antes, né? O hardware já tava todo lá. Isso que não dá pra entender. Não, a Nintendo tem umas mancadas que dá pra entender. Tipo, eu acho legal. Eu testei, funcionou, é bem fácil. É tipo você conectar um fone Bluetooth no celular. Quando você vai conectar a primeira vez, você entra lá no Settings, Bluetooth, conecta, aparece lá, você aperta conectar, conecta super fácil. E depois, quando você já conectou, ele fica naquela lista, igual um celular mesmo. Fica aquela lista de dispositivos que você já conectou alguma vez. É bem simples de usar, funciona bem. Tipo, tem um delay pequenininho, que eu joguei e percebi. Não é uma coisa absurda, mas também aí varia conforme o fone que você usa e tal. Mas, tipo, funciona bem, sabe? É uma boa funcionalidade. Eu não vou reclamar, porque funciona super bem. A minha única questão é que demorou muito. Demorou demais. E, inclusive, assim, era uma feature que muita gente queria há muito tempo. Inclusive, algumas empresas já tinham lançado alguns acessórios. Até já tinha pensado em comprar um que você encaixa no Switch para você poder usar um fone Bluetooth, né? Porque, enfim, não existia essa funcionalidade até essa semana. Então, inclusive tem o canal do Kevin Canson, que é um cara que faz bastante review de acessórios do Nintendo Switch. E aí ele faz vários comparativos, assim, bem específicos, né? O que é melhor, se é melhor o Bluetooth embutido no Switch, que agora tem, ou esses acessórios que ele já tinha e tal. E aí ele coloca alguns pontos interessantes, que, por exemplo, eu não tinha pensado. Por exemplo, o Bluetooth do Switch permite que você conecte um par de fones, né? O seu fone de ouvido, mais 2 controles. Só que aí, quando você está jogando, por exemplo, no modo handheld, cada controle Joy-Con conta como um controle. Ou seja, se você estiver jogando no modo handheld com fone de ouvido Bluetooth, você não vai conseguir conectar mais um fone ou mais um controle, né? Tem um limite ali de número de conexões. O que até que faz sentido, assim, né? Não é um problema tão grande, porque se você está jogando com fone de ouvido, provavelmente você está jogando sozinho ali, né? Ou no próprio console. Mas você também pode conectar quando você estiver jogando na TV. Você pode jogar na TV e conectar o seu fone Bluetooth no aparelho. Agora, outra limitação também é que essa conexão de Bluetooth é de uma via só. Então, você escuta o som do jogo, mas você não pode usar o seu fone Bluetooth para falar no microfone. Então, por exemplo, se você for jogar Fortnite, não adianta. Você não vai conseguir falar pelo fone que você está escutando o som, né? Não sei que você não queira falar, mas se você quiser falar, tem que ser... você tem que recorrer a um fone com fio mesmo. Ainda, isso é uma coisa que... Tipo, pra mim não faz tanta falta, porque eu não jogo jogos que eu preciso ficar falando o tempo inteiro, ou quando eu jogo com o Brunão, a gente usa Discord, né, Brunão? A gente joga Discord. Sim, Smash. Mas é uma coisa que pode fazer falta para outras pessoas, então isso eu considero que realmente é uma mancadinha aí, que eles poderiam ter se dedicado um pouco mais, tentado resolver esse problema, mas enfim, também entendo que talvez não seja tão fácil a parte da tecnologia, né, Brunão? O que me incomoda mais é a demora mesmo. O delay? Não, desculpa, a demora para Nintendo disponibilizar essa funcionalidade. Exatamente. E aí, o Kevin, ele foi bem além, eu achei interessante, porque ele fez vários testes e tal. Então, ele falou que, por exemplo, tem alguns acessórios desses que você pode comprar para usar o fone Bluetooth no Switch,
que segundo ele aí dá para você conectar mais de um fone ao mesmo tempo, né? Fazer algumas dessas coisas ou usar o microfone que o próprio Bluetooth do Switch não permite. Mas de maneira geral, assim, eu acho que foi legal a Nintendo ter implementado isso. Também achei um absurdo demorar tanto tempo para finalmente fazer. Tem essas... Eu acho que caiu no mesmo caso da atualização de adaptador Ethernet no dock novo do Switch OLED, igual a gente comentou lá no primeiro episódio. Demorou muito tempo, capaz de a maioria das pessoas já terem comprado um adaptador para Bluetooth, no caso, né? Sim. Agora, eu acho que eu achei legal, por outro lado, porque eu já tive momentos que eu quis usar um fone Bluetooth no Switch e não pude, agora todo mundo pode, uma atualização gratuita. E o mais importante é que, assim, né, olhando pelo lado bom, claro, é que você não precisa pagar nada mais por isso, né? Porque as outras soluções que você tinha para usar um fone de ouvido Bluetooth no seu Switch seria comprar um adaptador, daí você tem que comprar tal, e aqui no Brasil não é tão fácil de achar, então é prático, né? Já tá dentro do console. E a maior ponderação mesmo fica por conta que nem o Brunão falou, da demora da Nintendo para atualizar esse tipo de coisa, né? Podia ter feito, sei lá, se fosse no primeiro ano do Switch, já seria uma demora considerável, mas beleza. Mas é muito tempo, né? Agora a gente já tá falando em próxima geração e tal. Agora, tiveram outras novidades também, né, Brunão, dessa atualização, outras coisas interessantes. Sim, uma outra atualização que é sempre muito bem-vinda é que fizeram uma melhoria na velocidade de carregar os jogos quando você vai iniciar um jogo no Switch. Então, isso deve levar menos tempo a partir de agora. Eu já achava rápido. Eu também, não me incomodava. Um ponto assim, crítico, mas é sempre bem-vindo. Melhorias de performance, tá ótimo. Com certeza. Outra coisa legal que eles anunciaram é que a partir de agora, com essa atualização, vai ser possível fazer update dos jogos, atualizar os games enquanto o Switch estiver no modo Sleep. Isso é muito bom, né? Porque aí você atualiza quando não tá usando o console, quando você... quando você for jogar já tá atualizado. Já tá atualizado, não precisa ficar esperando, né? Esse jogo tem atualização e tal. E por fim, outra questão que foi identificada também é que depois que você atualizou o seu Switch para essa versão, né, 13.0.0, quando você entra no menu, você vê que tem uma opção lá de fazer a atualização do dock do Switch. Só que que é isso, né? Como assim atualizar o dock do Switch? Na verdade, essa é uma opção que vai estar disponível só para o dock novo do Nintendo Switch, para o dock do Nintendo Switch OLED. E a gente não sabe exatamente que tipo de atualização o dock vai poder sofrer para né, alguma questão de performance e tal, mas é uma dúvida aí que a Nintendo colocou na nossa cabeça. O que eu a princípio não estava entendendo, mas depois que eu pensei que assim, falei, mas por que aparece isso no nosso Switch atual? Mas daí eu lembrei que o Nintendo Switch, né, o modelo original, ele vai ser compatível com esse novo dock, né, esse dock de Nintendo Switch OLED, e inclusive o dock vai ser vendido separadamente. Então, se você, né, pretende aí, se quiser comprar um dock novo para ter já, por exemplo, essa entrada de Ethernet, né, já embutida tal, aí você vai poder atualizar o seu dock por meio dessa opção que está lá dentro do menu de configurações do Nintendo Switch. Agora, que tipo de atualização eles vão entregar ainda é uma incógnita. Não faço a menor ideia, não consigo nem especular, não sei. E o nosso último tópico aqui para hoje, inclusive, é uma coisa que a gente até especulava no nosso episódio 5, quando a gente comentou sobre o Switch Online, que existe um rumor de que a Nintendo vai lançar uma versão premium da assinatura do Switch Online e que dará acesso aos jogos do Nintendo 64. Uhum. Esse foi um rumor forte que surgiu nessa semana, e um dos motivos pelos quais ele surgiu foi que a Nintendo... tem um monte de gente que trabalha, né, para tentar desvendar esses rumores, esses mistérios da Nintendo, mas a Nintendo é uma empresa que trabalha muito secretamente. E uma das coisas que essas pessoas sempre fazem é ficar de olho nas patentes, porque quando uma empresa vai lançar alguma coisa nova, né, um hardware novo, ela tem que criar uma patente, né? A Nintendo faz muito isso. Então eles identificaram que a Nintendo criou uma patente nova, e aí começou uma especulação que essa patente pode ser para um controle de Nintendo 64 para o Switch.
Porque assim, até hoje a gente teve, né, no Nintendo Switch Online, tem os jogos de NES e Super NES. E para cada um desses, a Nintendo lançou um controle sem fio, é claro, mas do formato desses consoles originais. Então tem o controlinho do NES e do Super NES, se você quiser comprar. E agora, como seria a próxima geração de consoles home, né, consoles de casa da Nintendo, se você for seguir a ordem, né, foi NES, Super NES, seria o Nintendo 64, faria sentido a Nintendo lançar também um controle de Nintendo 64 atualizado, assim, para essa nova, para esses games que podem vir aí. Agora, sim, pode trazer os jogos do 64, mas o controle do 64 poderia deixar ele quieto aí na história. O controle do 64 é polêmico mesmo. Mas eu ouvi uma coisa que faz sentido, Bruno. Eu também tava assim, ok, não faz sentido pra mim, mas tudo bem, alguém vai querer ter. Mas tem uma coisa que eu entendo, assim, eu não digo que seja totalmente necessário, mas eu entendo a lógica. O controle do Nintendo 64, ele é muito esquisitão, e ele tem uma configuração de botões muito específica. Então, por exemplo, você tem lá os botões C, que ficam no lado esquerdo, que é para cima, para baixo, para esquerda e para direita, e os controles mais novos não tem. Você teria que, por exemplo, se você fosse jogar com o Pro Controller, um jogo de Nintendo 64, e usar um desses botões, ou você usaria o analógico C, né? Que sim, faz sentido o que você está falando. Ou então o D-pad, talvez, não sei. Tem que ter uma adaptação aí de botões. Não é tão simples assim, né? Porque se você for pensar, tem botões a mais ali no Nintendo 64. Para quem quer a experiência mais vintage possível, replicando até o posicionamento dos botões, faz sentido lançarem o controle atualizado. Exatamente. E claro, isso é tudo rumor, né, que a gente tá falando. Mas, olhando pelo outro lado da notícia, Brunão, o que você acha dessa questão de, possivelmente, essa nova biblioteca de jogos do Nintendo 64 vir a partir de uma assinatura premium da Nintendo? Então, aí a gente retoma em partes aquele debate do episódio 5, né? Uhum. Esses jogos do 64, eles são exatamente iguais aos jogos originais, só que disponíveis para você jogar online, na Switch Online, ou eles são remasters? Porque se forem exatamente os mesmos jogos, eu não concordo muito em cobrar um premium por isso. Sim. Qual que é o trabalho que eles estão tendo? Uhum. Esse que é o ponto que eu acho que ficou um pouco confuso de entender a proposta da Nintendo para essa parte vintage. Como isso mudou de repente quando foi introduzido o Switch Online em vez do Virtual Console, né? Sim. Não, eu concordo com você. Eu não sei se o custo... Então, assim, só falando dos valores, né, para ver como sim. Ficaria um valor expressivo pra gente aqui no Brasil. Então, essa nova assinatura premium, ela seria, o rumor especula, né, que ela seria entre 5 e 15 dólares a mais por ano. Então, se uma assinatura do online hoje custa 20 dólares, então a gente teria uma assinatura de, vamos supor, uma análise de pior caso, né? Se subir 15 dólares, seria uma assinatura de 35 dólares. Isso daria o quê? Daria perto de 180 reais por ano. E a 20 dólares hoje são mais ou menos 105 reais, cento e poucos reais, passaria a ser 180 reais, mais ou menos. Para você jogar... Se não falaram ainda que são os remakes, vamos supor aqui que são os jogos iguaizinhos igual é no NES e no Super NES. Mesma resolução, proporção 4:3, tudo igual. Uhum. Então seria um premium um acréscimo bem expressivo, né? Pra jogar muito pequeno, jogos de 64. Muito pouco a mais para justificar o preço, né? Talvez um argumento deles, assim, talvez eles arrisquem cobrar esse valor, porque hoje em dia não tem como você jogar jogos de 64, claro, tirando soluções de emulador, né? Mas você não tem como jogar 64 no Wii, no Wii U e nem no Switch. Não tem retrocompatibilidade. Sim. Igual tinha, né? Pra você jogar GameCube no Wii. Sim. Os jogos de Wii no Wii U, né? Você teria que comprar esses jogos no Virtual Console, né?
Exato. E o Virtual Console nem tá mais disponível. No Wii, eu sei que não tá mais disponível. Nossa, eu já nem lembro disso. No Wii U e no 3DS, acho que ainda tá disponível, mas estava para acabar também. Acho que não sei se é no final desse ano, começo do ano que vem, eles iam acabar. Então... aí faz bastante sentido esse rumor surgir, né? Se eles forem realmente encerrar o Virtual Console e passarem a oferecer jogos de 64 no Switch Online, não faria muito sentido ter os dois, que provavelmente vai ser mais barato você comprar um ou outro jogo no Virtual Console do que você pagar essa assinatura. Um jogo lá era entre 5 e 10 dólares, né? Mas assim, por outro lado, eu queria só trazer um outro lado da questão, que assim, isso é rumor, a gente não sabe, então não é nada confirmado, a gente não sabe se realmente vai ser e se isso vai acontecer e se realmente eles vão cobrar um preço a mais. E pensando, eu vi um cara falando uma coisa que é verdade, assim, que ele falou, olha, tipo, tudo bem, é rumor, aí tem muita gente importante falando tal, mas pode ter alguma coisa de verdade nisso, por exemplo, pode ser que seja verdade, que os jogos de 64 estejam chegando pro Nintendo Switch Online, mas ele falou que ele falou assim, cara, eu a princípio acho que não vai ter esse aumento aí de preço que estão falando que vai ter, ou pelo menos assim, se tiver um aumento de preço, não sei se vão ser várias opções, sabe? Porque do jeito que surgiu o rumor é que vai ter uma categoria premium, que você paga mais e você pode não pagar para ter o básico, que é o que a gente já teria hoje. Mas ele falou que, uma verdade, que a Nintendo não costuma fazer isso. A Nintendo costuma, quando ela tem um tipo de cobrança, assim, ou de coisa, ela costuma ser bem simples. Então é tipo, que nem console, é um console, não tem... Que nem, por exemplo, quando esses outros consoles, né, PlayStation e tal, muitas vezes tem assim, você comprou o PlayStation 3, mas de quantos gigas? Aí tem, sei lá, uns 3 variações. O PlayStation, quando eu comprei o 3, eu lembro que tinha, né, de, sei lá, 64 gigas, não lembro quanto que é. A Nintendo costuma ser bem simples nisso, ela gosta de por exemplo, lança um console a um modelo só, né, lança o Nintendo Switch Online lançou uma assinatura só, que dá direito a tudo isso. A Xbox, da Microsoft, por outro lado, gosta, tem um monte de tipos, assim, eu acho meio confuso isso para o consumidor. Então, olhando por essa perspectiva, claro, mais otimista, e olhando o retrospecto da Nintendo, talvez ela não faça isso, né? Talvez, sei lá, tenha um reajuste um pouco maior, e talvez nem seja tanto quanto eles estão falando aí, né? Enfim, é tudo um rumor, a gente está aqui debatendo, é claro, porque é tópico, e tá na boca do povo, mas verdade não é ainda, a gente tá só especulando aqui, né, Brunão? Sim, vamos ter que aguardar para ver como que vai desenrolar isso nesse turbilhão de informações referentes ao online que a gente tem recebido aí ao longo dos episódios. Acho que é o tema mais confuso assim da Nintendo atualmente, essa parte de Switch Online misturado com jogos vintage, misturado com os remakes que eles têm lançado com resolução HD, né, pro Switch. Uhum. É confuso e a Nintendo não anuncia, né? Ela podia falar assim, não vai ter mais de tal jeito, vai ser assim a partir de agora. E pelo menos as pessoas sabem o que esperar, né? Porque é meio incerto também o que ela vai fazer com o Nintendo Switch Online. Daí fica toda essa especulação, porque ninguém sabe, ela nunca falou exatamente, né? Bom, Brunão, acho que com isso a gente encerra aí as principais informações dessa semana, foram muitos assuntos. Sim, foi uma semana movimentada. Muita coisa que gera debate, né? E eu acho que para essa semana, é claro, a gente vai ficar de olho em tudo que acontecer no noticiário da Nintendo, mas lembrando que setembro está chegando no fim e nos últimos anos, em setembro, a Nintendo lançou a Nintendo Direct. Não tem nada confirmado, mas é bem possível que aconteça. E é claro, se acontecer, a gente vai assistir tudo e comentar aqui com vocês, né, Brunão? Sim, seria muito bom. Pra ver se a Nintendo dá pelo menos fala alguma coisa. Mais algumas pistas, né? Do que está por vir aí. Exato, a gente gosta. Beleza então, Brunão? Beleza, Pedrão. Sempre demais ter essa resenha com você e com a Legião Nintendo. Você sabe que a honra é sempre minha, né, Brunão? Você que é um lord da Nintendo. Não, que isso. Que isso. E agradecendo aqui também complementando sutilmente aí a sua narração impecável. Que isso. E eu aqui também agradecer, é claro, você que está escutando. Muito obrigado por escutar a gente até aqui. Não se esqueça de se inscrever no
no canal, se você, ou qualquer agregador de podcast que você esteja usando aí para escutar a gente, seja o Spotify, o Apple Podcast, Google Podcast, enfim. E não se também esqueça nosso Instagram. Exatamente. @resenhabros. Estamos começando por lá também. Exatamente. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal também, que a gente vai colocando as notícias mais quentes lá também, né, Brunão? Isso aí. Muito obrigado por escutarem, então, galera, e até a próxima. Valeu demais, galera. Até o próximo episódio. Falou! Falou!